Vamos ao vídeo de hoje, então se inscreve no meu canal, eu sou Adolfo Clair, compartilha esse vídeo, deixa o like. Na descrição aqui você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual. E também encontrará um bacharel em teologia, né? Um bacharel em teologia. E eu quero comentar o seguinte comentário, né? Que o inscrito aqui pediu para eu estar falando. Boa noite, Adolfo. Tenho amadurecido muito com seus vídeos, pois aprendo muito com você. Ouvi um pastor formado em teologia e professor de grego afirmando no púlpito que João Ferreira de Almeida era padre. Veja, a falta de informação desse pastor sobre história, fiquei triste, porque muitos bateram palmas para ele. Se não me engano, você já abordou esse assunto. Por gentileza, poderia falar um pouco mais, a importância da história? Agradeço sobre isso. André Santana. Cara, vai ser um prazer responder isso. Então, vinheta e vídeo. Por que esse pastor ele errou nesse aspecto, né? Por que ele errou? Porque ele se esqueceu de estudar a história de João Ferreira de Almeida e saber que ele nunca foi padre, sim, ele era pastor calvinista na região da Batávia, que eu já acho que é as Filipinas, alguma coisa assim. E o que acontece? Por ele não conhecer a história, ele cometeu esse erro. Por quê? Muitas vezes o cara ele olha lá, porque vai ter referências de João Ferreira de Almeida como padre. Só que na época que a reforma protestante surge, não existia a expressão pastor protestante. Então qualquer sacerdote, e lembrando outro detalhe, a reforma protestante ela começa a ganhar corpo na Alemanha. Aí você vai para a França, vai para a Holanda, vai para um monte de lugar. Só que em língua portuguesa, e a gente tem que lembrar uma coisa, que em língua portuguesa, quando o protestantismo começa a surgir, qual que era a palavra para sacerdote religioso? Padre. Então, qualquer sacerdote, qualquer líder religioso era chamado de padre, fosse ele protestante ou não. É só você pesquisar, porque não existe uma expressão para pastor, não existia expressão para o líder, para o sacerdote protestante. Então era chamado de padre. Então por isso que João Ferreira de Almeida foi chamado de padre. Só que por desconhecer isso, meu amigo, ele comete esse erro, Santana. Isso aí é natural. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que notícia boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Fica comigo então, não me abandone não. Então o que acontece? Por ele não conhecer história, ele cometeu esse erro. Por exemplo, já aconteceu de eu estar trabalhando, de pedreiro, eu e um amigo meu, Valdemiro, a gente está trabalhando numa casa, e era a casa do cunhado dele, o cunhado dele era pastor da Bleia. Então imagina, eu, adventista, sozinho, Valdomiro Santiago, pentecostalzão da Bleia, e o cunhado dele, pastor da Bleia. Tô lá de boa. Aí, o Valdomiro já conhecia a figura aqui. E esse cunhado dele chegou e falou o seguinte: não, porque você tem a expressão camelo no fundo de uma agulha, ó. Vai vendo, camelo no fundo de uma agulha. E o que acontece? Nos muros de Jerusalém você tinha buracos, que as pessoas passavam pelos buracos e os camelos não conseguiam passar. Então era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Eu olhei, depois que ele terminou de falar, então, eu falei, então irmão, é o seguinte, pensa comigo, você tem uma muralha para proteger a cidade, e essa muralha tem buracos para pessoas passarem por baixo. Então quer dizer que se essa cidade fosse atacada, as pessoas invadiriam a cidade pelos buracos. Então a muralha não servia para nada, não é? O cara parou, pensou. Então veja que ele falou toda uma argumentação muito legal, é interessante, mas ela não tinha lógica real. Ué, peraí, por que uma cidade constrói muralha? Para se proteger. Que raio de muralha é essa que está cheia de buraco para que as pessoas passem? Não faz sentido. E outra, por que a pessoa passaria por um buraco se ela tem o portão aberto? Tá ligado? Tipo, é a mesma coisa que você tem uma porta aberta na sua casa e você abre uma parede para entrar.
Não faz lógica, não faz sentido isso aí. Se existiam esses buracos em Jerusalém, como é que o cara fez um cerco em Jerusalém? Como é que precisou lá das tropas romanas para fazer um cerco na cidade? Era só mandar os caras por baixo dos buracos e já era. E aí eu falei para ele, ó, é o seguinte, o que você está dizendo, na verdade, é um comentário de um teólogo da Idade Média, olha só, do ano 1000 mais ou menos, que ele se deparou com esse texto e ele não conseguia explicar. Então ele inventou, ele supôs que era isso. Mas esse comentário, não existe evidência nenhuma que existiam buracos nos muros de Jerusalém. Bicho, quando eu falei isso aí, o cara chegou, bateu, falou, Eduardo, moleque aí sabe, hein? Moleque aí sabe. Então, às vezes a falta de informação histórica, às vezes um pouco da falta de lógica, vai fazer com que as pessoas errem. Então, o uso de palavras, o uso de contextos, né, faz com que as pessoas cometam erros históricos. Então, conhecimento histórico é importante, é a base. Eu mesmo, mais uma vez, mais uma história minha aqui. Se você está assistindo esse vídeo, peço perdão se você não gosta de ouvir histórias pessoais, mas você está no meu canal, cara, e talvez essa história enriqueça você. Eu não costumo fazer isso em sermão, mas aqui você está em casa, você está na biblioteca, você clicou aqui e não deu like, safado. Se inscreve, dá o like, vamos lá. Até perdi a linha do que eu estava falando, mas vamos lá. Eu mesmo, antes de eu começar a estudar teologia, antes mesmo, quando eu entrei numa igreja protestante, uma igreja pentecostal, eu era um adolescente, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos de idade quando eu comecei a frequentar firme uma igreja pentecostal e tal. E aí o que acontece? Eu não tinha muito conhecimento bíblico. Eu não era um cara, tinha acabado de chegar na igreja, eu estava na igreja para buscar conhecimento e tal. Só que eu senti uma coisa, por eu ter dados históricos na cabeça, então eu conhecia sobre Reforma Protestante, eu conhecia sobre Lutero, sobre Calvino, não a teologia propriamente deles, mas eu conhecia a história, um pouco de história para um garoto de 18 anos de idade. Eu conhecia mais do que os crentes velhos. E aí, velho, o que acontece? Eu percebia que eles meio que respeitavam minha opinião. Por quê? Não porque eu tinha conhecimento bíblico, mas porque eu tinha um pouco de conhecimento histórico, ou pelo menos mais conhecimento histórico do que eles tinham. Então o próprio conhecimento histórico, ele te ajuda a compreender certos casos que as pessoas muitas vezes não vão conhecer, cara. Entendeu? Então, às vezes você tem um pouco de conhecimento histórico, ajuda, e ajuda muito, né? E evita erros. E aí, cara, quando eu fui estudar a teologia, e eu comecei a perceber que a teologia estuda tanto história quanto a própria história em si. É claro que a teologia vai estudar a teologia cristã, né? No caso do Brasil, a teologia cristã e o desenvolvimento da Reforma Protestante. E por aí vai. E tranquilo. Só que eu, por exemplo, fui fazer a faculdade de História depois da faculdade de Teologia e eu percebi que o método é o mesmo. O método é o mesmo. É claro que a história, vamos dizer assim, a história estuda a história pela história. Então, vamos lá, o historiador, ele vai estudar a história do Brasil. Agora, como um teólogo, eu posso pesquisar a história do Brasil no tocante ao aspecto religioso. Então, eu vou estudar as mesmas fontes que o historiador. Eu vou pesquisar as mesmas fontes que o historiador. Então, a história, ela tá junto com a teologia. Ela tá juntíssima. E é fascinante. Então, você estudar história ajuda muito. E estudar histórias do contexto bíblico, ou até histórias do período protestante, conhecer acontecimentos da Idade Média, ajudam muito a compreender a teologia. Porque, cara, Lutero, ele não surgiu num vácuo temporal. Lutero simplesmente apareceu no monastério igual um ETzinho e pronto. Não. Lutero, ele tinha influências. Ele tinha influências escolásticas e agostinianas. Então, Lutero, ele era um teólogo influenciado por Santo Agostinho. Tanto Lutero quanto João Calvino. Tanto Lutero
quanto o próprio João Calvino. Eles eram pessoas influenciadas por Santo Agostinho. Então, para eu entender o pensamento de Lutero, muito da teologia do Lutero, eu ia falar pouco, né, mas conhecer um pouco mais sobre a teologia de Lutero, você tem que conhecer você tem que conhecer Santo Agostinho. Só que para você entender Santo Agostinho, de certa forma você vai ter que entender quem? Aristóteles, Platão. Porque Santo Agostinho, ele era um cara entendido de filosofia grega. Platão, Aristóteles, né? Se eu não me engano, um pouco mais platônico. Então, para você entender, então, olha só, olha a linha que eu estou fazendo. Para você entender a linha teológica de Lutero e Calvino, você tem que voltar em Santo Agostinho. Para você entender Santo Agostinho, você tem que voltar em quem? Em Platão. Platônico. É isso mesmo. Se eu tiver errado, alguém corrige, me corrija no comentário aqui. Porque o que acontece? Então a teologia protestante, ela vai se desenvolver com base o quê? Numa base platônica, agostiniana, Lutero e Calvino. Então a teologia protestante, ela começa por aí. Isso eu não estou falando. Aí alguém pode chegar para mim e falar assim: não, Adolfo, mas e o solo escritura? Entenda o seguinte, que a base filosófica, a metodologia de pesquisa, a influência de pesquisa que Lutero tinha, o modo de olhar para o texto bíblico era esse: filosófico, agostiniano, platônico. Se eu estiver errado, alguém me corrige, tá? Talvez eu esteja trocando, mas se eu não me engano, São Tomás de Aquino, ele era influenciado por Aristóteles, é isso mesmo. Então era platônico. E aí se desenvolve a teologia protestante nesses moldes. Então, para eu poder falar da teologia hoje, eu tenho que voltar lá, cara, né? Não, mas Adolfo, Lutero falou da sola escritura. Na verdade, Lutero, ele falou do sola escritura, mas ele falou isso em teoria, porque na prática em si, não muito. Lutero, ele não se afastou muito de pesquisar os pais da igreja, isso, sabe? Ele não fugiu muito disso. Ele aplicou o sola escritura, que é tão vociferado e dito pelos protestantes de maneira geral, mas historicamente isso não é tão real. É claro que a Bíblia como regra de fé é extremamente importante, né, para o protestante hoje em dia, e tentamos seguir isso à risca. Só que Lutero, ele falou isso, mas na prática não foi tão aplicado assim. Ele não conseguiu aplicar isso 100%, mas foi um grande avanço. Quando você olha para a teologia católica, quem é o maior pai da igreja católica? Podemos assim dizer. Um deles é Santo Agostinho, mas o outro você vai ter São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é obra indispensável para qualquer católico. Qualquer cara que vai estudar teologia católica, São Tomás de Aquino é essencial. É essencial. E qual que é a base filosófica, qual que é a base de pesquisa de São Tomás de Aquino? Aristóteles. Então, enquanto que a base protestante se desenvolve do ponto de vista platônico, a base teórica e filosófica católica, ela vai se desenvolver na base mais aristotélica. Eu estou aqui fazendo um jogo aqui, não é 100%. Então você está dizendo que os protestantes não leem Aristóteles? Não estou dizendo isso, mas quando você observa para esses moldes, e o próprio Lutero, ele fala do sola escritura, voltar para as escrituras, mas ele queria voltar para o auge da teologia, que foi em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. O auge da teologia, o ápice deles foi nisso, e Lutero, ele tentou retomar isso. É claro que foi para um outro canto. E assim vai. Aí um teólogo, um pastor pode estar olhando para o que eu estou dizendo aqui e falar: caramba, Adolfo, o que você está contando aí é muita loucura. É doideira, Adolfo. Não. Ué, estuda história. Vai na história. Você vai ver. Lutero era agostiniano. Um outro detalhe, por exemplo, o protestante, Lutero, o que ele fez? Ele se desvinculou da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele não mudou muito das práticas. Então ele continuou crendo em muitas coisas. Por exemplo, a Igreja Luterana, ela continua com o termo paróquia, né? Paróquia, a Igreja Luterana.
o estilo de vestimento, o estilo cultico luterano é quase que o mesmo que católico. Talvez tenha mudado com o passar do tempo, mas isso. E por que o nosso culto, o culto protestante hoje, que você vai na sua igreja Assembleia, Adventista, Batista, é diferente de uma igreja católica e o luterano não? É porque tem um outro nome da reforma muito importante chamado Zwinglio, que ele questionou a questão da transubstanciação, o sistema de culto. Né? Ele questionou a transubstanciação, que era o pão e o vinho, né? a hóstia, e ele questiona o sistema de culto católico. Então, se nós hoje temos um culto que é diferente do católico em si, é por influência de Zwinglio. E que muitas vezes ele não é lembrado nas apostilas de teologia, que muitas vezes não é mencionado a grande contribuição de Zwinglio para os protestantes, para nós protestantes. Então, quando você volta na história, você começa a descobrir esses detalhes, essas informações que eu estou passando para vocês, e começa a fazer tudo muito mais sentido. Você consegue compreender e localizar quando que as coisas surgem. Tem um livro muito legal que eu li, isso é antes de eu me formar em teologia, antes de eu começar a estudar grego, antes de eu fazer qualquer coisa. O livro é Um Novo Mundo, de Alphonse Al-Babak, editora Vida Plena. É um livro baratíssimo, você vai no sebo, você encontra ele por 10 conto, 10 real. Alphonse Al-Babak, Um Novo Mundo. Não é a tradução Novo Mundo, é Alphonse Al-Babak, Um Novo Mundo. E quando ele vai falar sobre o desenvolvimento das doutrinas católicas, ele vai dando as datas, cara. Fala, nossa, olha quando que entrou essa crença, olha quando que entrou essa crença, olha quando que entrou essa crença. Olha que interessante, né? Então, quando você começa a entender certas coisas, fazem muito sentido e te ajudam muito na compreensão de determinados grandes figuras. E até para o estudo da história. Para evitar que a gente cometa esses erros. Que erros? O erro de falar que João Ferreira de Almeida era padre. Só que João Ferreira de Almeida se converteu aos 13 anos ao protestantismo. Aos 16 ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o português. Que perdeu essa aí. A segunda vez que ele tentou traduzir, que ele traduziu, queimou o original. E aí só na terceira edição, em 1681, é que ele consegue completar o Novo Testamento. E depois ele morre no meio de Ezequiel, fazendo o livro de Ezequiel. Ele morre e o amigo dele, Jacobus, continua a tradução. Sabe? Então, quando você tem conhecimento... Quando você conhece... Opa, mas peraí. Estranho. João Ferreira de Almeida ser padre, mas ele era pastor calvinista na Batávia e ele foi amando dos holandeses que eram protestantes e não católicos. Vamos entender isso. Aí você vai na história, aí você busca, e aí você procura a palavra padre, você procura ver se existe uma palavra para sacerdote protestante e você não acha. E aí começa tudo fazer sentido. É muito louco isso, né? É muito louco. E é natural, cara. Por exemplo, eu tenho uma tradução de 1955, João Ferreira de Almeida, que lá traz padre. Mas eu me pergunto, se até 1955 João Ferreira de Almeida era chamado de padre, quer dizer que demorou um bom tempo para que surgisse a expressão pastor, né? E assim vai. Santana, fico muito feliz, cara, com o seu comentário de você ter falado que amadureceu muito com os meus vídeos, porque eu tô aqui, cara, para isso, para ajudar as pessoas a crescerem, para trazer conhecimento. E me sinto honrado quando eu consigo isso. Eu me sinto muito honrado. Então, eu agradeço. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe a vida de você que assistiu esse vídeo. Se você discordou, se você achou algum erro, comenta aqui, cara, porque dependendo do erro que eu cometi nesse vídeo em específico, eu vou retirar esse vídeo do ar. Agora, não por questão de que que se eu cometi uma falha de pesquisa muito grande, aí eu retiro. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a caminhada do Santo Agostinho seja uma visão platônica, Aristóteles e São Tomás de Aquino é aristotélica. Eu acho que é isso mesmo. Então, um abraço a todos. Fui. Já que você chegou neste momento do vídeo, peço que você se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal para a gente continuar produzindo o nosso trabalho. Também na descrição dos vídeos aqui você encontrará meu curso de grego e crítica textual. É o primeiro link na descrição. Também encontrará um bacharel em teologia. E se você simplesmente gosta do meu trabalho e... Não, só quero te ajudar, Adolfo. Então, na descrição do vídeo você encontra o meu telefone
para que você possa fazer uma doação via Pix, né? O número de telefone meu é o meu Pix. Então, muito obrigado por tudo, Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.